Então, quando você está praticando, é muito importante você, ao mesmo tempo, perceber a capacidade de penetração, mas a distância apropriada para cada movimento. Quer seja no braço, quer seja no chute. Então, você observa como que eu afastei essa perna para chutar com a outra. Porque, afinal de contas, se eu vou entrar aqui e chutar de novo nessa distância, olha só, eu tenho que ter toda uma preparação. Senão, o que vai acontecer? Quando eu venho para cá, ó, eu vou bater com o joelho na perna. Então eu tenho que saber exatamente como trafegar ao redor do boneco. Isso é chamado de Mui Fajon, pilar da flor de ameixeira. Então, essa primeira abordagem está falando desse entendimento, desse refinamento da distância, do uso da distância. Como a ferramenta do boneco permite a gente entender essa distância e como a gente tem que saber, por exemplo, lidar com o fato dela estar fixa, nesse caso. Então, a gente tem que, no nosso caso, ajustar certos movimentos, né? Porque se a gente não souber ajustar, a gente mesmo vai se machucar. Se eu não souber como, se eu estou aqui, por exemplo, né, e eu vou trafegar para cá, como eu consigo fazer isso adequadamente? Senão, muitas vezes, eu vou me enganar sozinho aqui, eu vou cair. Exatamente. Então, esse tipo de coisa é interessante, sendo que quando você está com uma pessoa viva do outro lado, né, com uma guarda viva, né, isso aqui é um sage-on, né, uma guarda morta, né? Quando você tem, né, uma pessoa do outro lado, mais de uma guarda viva que avança, essa dificuldade pode ser colocada de propósito. Então, eu queria saber se você pode exemplificar questões de distância que a gente possa trabalhar um pouco essa lógica que o Grão-Mestre colocou no vídeo. Exato. Vou chamar o tutor Thiago aqui, né, para nos ajudar. Vamos ver, talvez na hora que for abordar alguma coisa da perna, a gente melhora aqui a câmera. Mas uma questão importante que o Grão-Mestre Léo aborda é sobre você fazer boas leituras relacionadas à distância, né? E especialmente na transição entre essas distâncias, na movimentação com o seu adversário, né? E como o mestre Felipe colocou, quando você está praticando isso no boneco, você mesmo ajusta. Aqui é preciso que você faça uma leitura em tempo real do que o seu adversário está fazendo, que você praticou no boneco, né? Então aqui você vai exatamente perceber uma guarda viva em transformação. Então a principal coisa a se atentar aqui é como transitar entre distâncias. Então, por exemplo, nessa distância que a gente se encontra aqui, alguém acerta alguém? Não, né? Nem com chute, né? Nem com soco, né? Eu posso girar e transitar para um outro tipo de chute, mas não posso. Mas ainda assim, ó, a aproximação ainda ela não é. Eu posso até encostar, mas não é ainda não tem condição, né, de golpeamento efetivo, porque essa distância aqui ela é uma distância sem engajamento. Então a gente sabe que naturalmente, para que algo aconteça aqui, a gente vai ter que dar algum passo, né? E esse é o passo determinante, porque no caso quando você vem na minha direção, ó, eu tenho que saber exatamente, ó, aonde pisar para poder usar melhor essa distância. Então você vê, por exemplo, que aqui, ó, eu ocupei um espaço no chão que me permite a distância para ocupar aqui, por exemplo, o ponto de referência alto, né? E olha só que interessante, no momento em que eu ocupo aqui, a outra mão dele já não me alcança, né? Porque eu estou aqui. Aí, claro que ele pode girar, por exemplo, pode girar o quadril e chegar, mas assim que ele fizer esse ajuste, eu estou aqui, ó, ele faz o ajuste, ó, eu vou naturalmente mudar também para outra distância. E aí, como o Grão-Mestre Léo lá demonstra, por exemplo, a importância de você saber transitar entre distâncias tanto para cá, né, quanto para o chute também. Porque você vê, ó, na distância da minha mão, eu não tenho o chute disponível, né? Ainda não tá ainda muito disponível. Eu posso fazer outras abordagens com a perna, mas se eu quiser realmente usar a perna para o chute, eu vou ter que transitar para uma outra distância, né? Então, esse vídeo que o Grão-Mestre Léo está trazendo, ele aborda principalmente como você transitar entre distâncias diferentes, né, conforme a movimentação do seu adversário, né? Então, por exemplo, você abordou aqui, por exemplo, ó, pum, ó, eu já tenho distância aqui, posso chutar, posso voltar, ó, aqui é uma distância mais curta já, né, que eu já aproximei, né? Então, tem todo tipo de abordagem que vai desenvolver a partir do que o meu adversário oferecer.
Obrigado pela demonstração. Achei que foi muito adequada. E você vê, quando tem outra pessoa, todo esse processo é vivo, né? Você não sabe exatamente como ele vai entrar, nem com qual tempo, nem com qual energia. E aí, no boneco, o praticante é obrigado a ele entender como ele gera isso. Então, por exemplo, uma situação como é a partir desse coração aqui, eu vou para lá e vou chutar, né? Isso pode acontecer de vários jeitos. Tudo depende de como eu entendo e eu jogo a energia na transição e entendo a resposta do boneco. Então, eu posso jogar de um jeito que não seja necessário nem chute. Então, aqui eu consegui fazer um passo que eu consegui medir isso. Mas pode ser um caso, muitas vezes, jogar uma energia que me exija uma imprecisão. Eu posso solicitar do boneco uma dificuldade que me gera uma imprecisão. Então, o caso vai mudar. Então, por exemplo, aqui já não estava tão clara a distância, então eu tive que acionar perna e braço, porque eu não consegui dar a arrumada perfeita para garantir qual arma eu vou usar. Então, eu mudo a lógica. Pode Que é ser um caso mais. bem interessante, né? Sim. É um caso bem interessante dessa aproximação de possibilidades de distância, né? Você variar em tempo real. Né? Exatamente, eu posso complexificar mais ainda. E se por acaso, nos dois casos, eu chutei com a perna com essa perna aqui. Ou seja, eu consegui, né, chutei com a perna aqui, com a esquerda, desculpa, eu consegui gerar um preparo para chutar aqui. E se por acaso esse chute que seja talvez, né, o mais simples não funcione, a minha mexida não gera isso, eu tenho que fazer de um outro jeito, né? E isso também pode ser estudado. Eu também posso estar aqui e ter que trabalhar de outros jeitos. Então, tudo isso é possível se você souber o quê? Como trabalhar as condicionantes do boneco. E, logicamente, você vê, o movimento inicial é bem semelhante, não é o mesmo. Talvez o Dilsei seja o mesmo, mas a condicionante do Dilsei não é a mesma. Por isso que muda o desdobramento. Então, essa capacidade de enxergar isso é fundamental para conseguir transformar esse boneco, que é morto, em algo vivo, como se estava fazendo aí com o tutor paternostro. Exatamente, né? E é muito rico demonstrar que, como no boneco, você consegue simular essa imprecisão que o ser humano vai te apresentar, né? Então, por exemplo, quando né, o paternoso, por exemplo, ele vai me abordar, por exemplo, ele vai me golpear, por exemplo, né? Eu não sei exatamente, né? Ele tá na distância lá, ele vai pisar e entrar. Eu não sei exatamente como que eu vou estar, né? Porque é claro que eu posso pressupor que eu vou estar preparado. Mas e se eu não estiver preparado? Se eu entrar atrasado, você entrou e eu já estou numa distância, ó, o máximo que eu consegui foi só eliminar o primeiro movimento aqui, mas eu já estou numa distância que compromete, eu já estou dentro da guarda. Ou mesmo eu coloquei alguma coisa na mão, mas não consegui realmente construir uma distância apropriada para eu poder agir de ação imediata. Né? Eu vou ter que fazer esses exemplos que, por exemplo, o mestre Felipe colocou. Né, que é uma adaptação, ó, se eu entrei aqui assim, ó, como que eu vou usar a mão para poder fazer algum tipo de leitura para em cima disso, se você golpear de novo, você não tem mais distância. Você não tem mais distância. Né? Você vai ter que fazer ajuste para chegar, que é esses ajustes que você está fazendo. Aí, quando você fizer esse ajuste, ó, aí você começa a me dar outros elementos. Aí você já começa a me dar joelho, né? Eu já consigo chegar em você e você está longe de novo. Né? Então, a partir mesmo de uma referência prejudicada, né, o que eu não estava adequadamente preparado, né, é possível me adaptar e sair do outro lado com uma boa eficiência de recuperação, né, que é o John que trabalha isso muito bem nas diversas possibilidades que a listagem traz.